Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dr. Henrique Nazaré Souto e hoje nós vamos para mais uma aula tratando agora do tema neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Se você não lembra o que é evolução, volte na aula anterior em que eu falo um pouco rapidamente sobre Lamarck e Darwin. Então vem comigo, o que é neodarwinismo? Nós precisamos aqui entender um contexto histórico importante. Antes disso, o que Darwin não conseguia responder? Darwin não conseguia responder qual era a origem das características dos indivíduos. Bom, de onde que as características vêm, Darwin? Ora, eu não sei, eu só sei que elas aparecem em indivíduos dentro de uma população. Você deve lembrar que cada população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie e que os seres são ligeiramente diferentes. A origem, Darwin sabia dizer que era por reprodução, mas de onde elas vinham, ele não conseguia responder. Isso foi respondido pelos trabalhos de Mendel. Infelizmente, Darwin e Mendel não conseguiram se falar, né? Até Darwin recebeu aí os trabalhos de Mendel, mas pelo jeito ele não chegou a abrir. Bom, nesse ponto, o que Mendel ele conseguiu responder? Justamente o que Darwin não conseguiu. Mendel citou, né, basicamente a sua teoria que vai dizer que as características elas são herdadas por um par de fatores que se segregam de forma independente na hora de formar os gametas. Então, para Mendel, cada característica era definida por um par de fatores que os indivíduos herdavam, cada um fator de um dos pais, tá? Depois, os trabalhos da genética, né? Principalmente aí com a descoberta do DNA por Watson, Crick e Rosalind Franklin, né? Eu já tenho um vídeo sobre isso e aí é importante você voltar e entender o que é DNA. Bom, então o que o neodarwinismo faz? Vai agrupar tanto a teoria evolutiva por meio da seleção natural de Darwin. Então, vai pegar Darwin e vai pegar, então, esses avanços advindos da genética. Com isso, foi possível agora compreender de fato que as características elas são herdadas. E aí, qual que é a fonte dessas características, né? Mendel falava de fatores, hoje nós chamamos de genes. Então, os genes são herdados, genes alelos, daí um par, nem todas as características são definidas só por um par de fatores. Depois a gente vai ter aulas sobre genética, você vai compreender isso, mas esses genes então são herdados de cada um dos progenitores, parte masculina e a parte feminina aí contribui. Bom, o que é mais importante compreender agora é justamente isso, né? Que essas características, elas são genéticas, tá? Então agora trabalho de Darwin e trabalho da genética. E as características, elas se alteram com o tempo. Então um ponto importante aqui é compreender essa alteração, né, das características. A alteração se dá aqui principalmente por dois processos, tanto mutações, as mutações elas são frequentes, mas para que elas alterem a característica, elas precisam ser, né, ser geradoras de alteração aqui nos genes. Depois a gente vai ver que grande parte, a maior parte do DNA do indivíduo, na realidade, não são os genes, né, responsáveis pelas características. E aí, essas mutações, elas precisam realmente
abrigar aí, né, e alterar esses genes. Então, esse é um ponto importante. Segundo, e talvez mais importante, né, sem dúvida, aí de fonte de alteração, é o que a gente chama de recombinação gênica. Vamos relembrar rapidamente, mas antes de formar os gametas, então lembra lá na meiose, vai chegar o momento da prófase 1, mais especificamente aí na fase de Paquíteno, que ocorre crossing over, ou seja, os cromossomos homólogos, imagine que aqui é um cromossomo, né, de um dos progenitores, e aqui o cromossomo do outro progenitor aqui. Deixa eu só alterar de cor para ficar mais fácil. Então aqui nós temos o outro cromossomo, eles se emparelham, e aí essas cromátides aqui homólogas, elas vão cruzar aqui. Então, a partir do cruzamento dessas cromátides aqui, justamente nesse ponto do quiasma, vai ocorrer então crossing over. Então, no final, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um cromossomo que vai receber parte do outro cromossomo e vice-versa. Depois a gente vai ter mais aula especificamente sobre isso. Mas esse crossing over ou recombinação gênica é como se embaralhassem os genes que o indivíduo vai transferir para a próxima geração. E isso vai fazer então uma grande variabilidade genética na prole. É por isso que irmãos dos mesmos pais são sempre diferentes, né? Falo de gravidez não gemelar, tudo bem? Bom, então esses são os dois pontos importantes aí para você compreender o início do neodarwinismo, que vai tratar das ideias de Darwin juntamente com as ideias da genética. Então acaba, né? Lá na frente você vai entender um pouco mais sobre isso. Acaba que, na realidade, o que se é transferidos, né, o que são transferidos são os genes. E aí, esses genes vão alterar as suas frequências alélicas na população. Depois a gente vai entender um pouco mais lá na frente, que é a lei de Hardy-Weinberg. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!